Paz e graça, queridos amigos, que bom estar aqui com vocês aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. E hoje falaremos a respeito da parábola do rico e do Lázaro, do mendigo. E eu sei que algumas pessoas nem acreditam que aqui trata-se de uma parábola e sim de uma história real, literal. E o argumento é o seguinte: Sérgio, em todas as histórias que Jesus contou, na verdade todas as parábolas que ele contou, ele nunca, jamais usou o nome de pessoas, nunca usou o nome de pessoas. Será que esse argumento ele é forte, sólido, ele se sustenta de acordo com uma boa pesquisa bíblica? Eu acredito que não. Não. Já digo para você que não. Veja bem, quando você pega o texto de Juízes 9, 7, 8 em diante, você vai fazendo uma leitura, você vai ver árvores conversando, dialogando entre si. Mas quando você chega no versículo 16, vai aparecer o nome de duas pessoas, Jerubaal e Abimeleque. Pergunta: será que então, pelo fato de aparecer nome de pessoas, essa história era uma história real, literal? Claro que não. Árvores não conversavam e não conversam. Quando você pega, por exemplo, Isaías 14, 8, 9, você vai ver árvores conversando. Quando você faz uma boa pesquisa bíblica, queridos, você percebe que esse argumento ele não é sólido. Não é sólido. Ok. Então, qual o contexto? Por que Jesus contou essa parábola? Parábola, de acordo com a gramática do William de Malce, página 77, ali no número 18, vai dizer que parábola, ela vem do grego parabolé, e ela é a junção da preposição para, mais o verbo balo, arremesso, lanço, primeira pessoa do singular, né? Forma lexical. Então você tem a ideia de lançada ao lado. Ok. Quando você vai para o texto de Lucas 16, versículo 19, vai dizer: havia um homem rico que se vestia esplendidamente. Agora, preste atenção, lá no versículo 2 vai falar de um homem pobre, mendigo. O nome dele, Lázaro. Lázaro. E ele tinha vontade de comer da comida que caía da mesa daquele homem rico. E alguém o colocava ali, e é assim que está no texto grego, alguém o colocava ali. Olha só. E aí vai dizer que morreram, ambos morreram. Um foi para o gozo, o outro foi para um lugar de tormento e etc. Será que Jesus cria, ensinava o tormento de uma pessoa ímpia após a sua morte? Se bem que a parábola aqui não diz que aquele homem rico ele era ímpio, que ele era pecador nato, que ele rejeitou a graça. Ah não, Sérgio, se ele foi para o lugar de tormento, não importa, então ele já fez uma coisa errada. Preste atenção. Quando você faz uma pesquisa, você analisa a perícope, começando aqui no capítulo 14 de Lucas, você percebe que fala que Jesus estava na casa de um fariseu, e ali ele foi para comer pão, estava comendo pão, melhor dizendo, e aí ele realiza uma cura, é censurado pelos fariseus e etc. Quando você chega, presta atenção, fariseus, tá? Quando você chega ali no versículo 7 em diante, Jesus começa a observar e as pessoas procuravam ocupar os primeiros lugares. Jesus vai censurá-los, dizendo: olha, quando vocês forem convidar pessoas para um banquete, etc. e tal, vocês não devem convidar pessoas ricas, vizinhos ricos e tal. Convida os pobres. Por quê? Os pobres não têm com o que te recompensar. Eles não têm, porque eles são pobres. Agora os ricos sim. Aí ele vai dizer no versículo 14 o seguinte, Lucas 14, 14. Preste muita atenção nisso. No versículo 14. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles, ou seja, os pobres, com que recompensar-te. Agora vem. A tua recompensa, porém, tu a receberás quando? Na ressurreição dos justos. Existem duas ressurreições, assim, para ser mais prático. A ressurreição dos justos e dos ímpios. A ressurreição para o povo de Deus, a recompensa é quando? Nessa ressurreição para a vida. 1 Tessalonicenses 4,16, João 5,28. E existe a ressurreição para os ímpios, João 5,29. Você pega, por exemplo, a
Apocalipse 20, versículo 5 e 6 também. Que vai dizer que os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, feliz, na verdade, santo é aquele que tem parte na primeira. Porque sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Se falar de uma primeira, se na verdade se fala de uma segunda, claramente teve uma primeira morte. Então fala de 2 mortes. Existe uma outra linha, mas eu quero usar no próximo vídeo. Ou na verdade no vídeo posterior. Mas vamos lá, continuando. Fariseus, riqueza, entendeu? Recompensa. Quando você chega, por exemplo, no versículo 21, vai falar já de uma outra parábola, né? De uma outra parábola que é a parábola da grande ceia. A questão de sai depressa pelas ruas, os becos da cidade, traz para aqui os pobres e tal. Imagina os fariseus ouvindo tudo aquilo. Imagina, na mente deles. Jesus falando tudo isso. Recompensa no futuro. É a questão como os saduceus, na verdade. Os saduceus também, de acordo com a parábola, leio o que dá a entender na parábola do rico e o Lázaro, eles estavam presentes. Por isso que Jesus vai citar a questão de anjos, ressurreição e tal. Já os fariseus criam, né? De acordo com Atos 23, versículo 8. Mas a gente poderia tratar disso também, é um outro ponto importante, né? Que a gente poderia tratar num outro vídeo. Que fica bem interessante também. Mas vamos lá. Aí Jesus fala, né? Sai pelos becos e tal, e chama os pobres. Imagina a reação daquelas pessoas. Aí quando você chega no capítulo 15, versículo 1, Jesus aproximando, né? De todos os publicanos e pecadores para ouvir. Ao que diz no versículo 2? Diz que os fariseus e os escribas começaram o quê? A murmurar, a questionar as atitudes de Jesus. Preste atenção, por isso que eu citei tudo isso anteriormente, até chegar na parábola, tá bom? Quando você chega, por exemplo, no capítulo 15, 3 em diante ali, vai falar das parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, que também envolve dinheiro, e a questão do filho pródigo, etc. Quando você chega no capítulo 16, versículo 1, fala de um homem rico, né, do administrador infiel. Havia um homem rico, que no versículo 3, de mendigar tinha vergonha. Então fala de riqueza, mendiguez, riqueza, pobreza. Imagina. Quando Jesus começa a contar essas parábolas, olha a reação de novo dos fariseus. Você viu o capítulo 15, versículo 2, agora vê o capítulo 16, versículo 14. De novo, ó. Os fariseus que eram avarentos, apegados ao dinheiro, o que aconteceu? Eles ouviam tudo e o que? Ridicularizavam. De novo, queridos, riqueza, pobreza. Foi então que chega no capítulo 16, versículo 9, Jesus continua, riqueza, pobreza. Imagina, para os judeus, por exemplo, a mentalidade farisaica, digamos assim, eles se auto-intitulavam, vangloriavam, melhor dizendo, de serem chamados filhos de Abraão, certo? Quando você pega, por exemplo, João 8, 41, eles vão dizer para Jesus, nós somos filhos de Abraão, nós temos um pai, nós não somos filhos bastardos, ou seja, de prostituição. Então, eles diziam, nós somos filhos de Abraão. Entendeu? Ou seja, filhos de Abraão, e aí olha a mentalidade. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Você chega, por exemplo, no capítulo 8, versículo 32 de João, e conhecereis a verdade vos libertará. Peraí, nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Filhos de Abraão. Filhos de Abraão tem que ser prósperos. Então, uma pessoa que é filha de Abraão não poderia ser mendiga. Imagina, para o gentil, era chamado de quê? Cães. Você pode pegar, por exemplo, Mateus 15, 26, Jesus conversando com aquela mulher cananeia. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, que no grego é a ideia de um cão doméstico, né? E aí o que acontece? Você percebe essa ideia, né? Você percebe esse contraste. Na mente do fariseu ali, daquela mentalidade, um filho de Abraão deveria ter gozo e não um desprezo, digamos assim. Então Jesus vai inverter os papéis aqui. Jesus coloca o rico num lugar que, na concepção do judeu ali,
não deveria estar. E aí ele coloca o pobre, o gentil, digamos assim, num status bem acima. Imagina, eles ridicularizavam toda essa pregação de Cristo. Então Jesus conta essa história, essa parábola, para ensinar uma lição para os fariseus, para os saduceus também. Porque ele vai falar de anjos, ele vai falar de ressurreição. Imagina, aí vai dizer que ambos morreram, ou seja, morreu o homem rico, morreu o homem o rico, né? O rico e o mendigo, ambos morreram. Agora pergunta, para que haja recompensa para ambos, o que é necessário? Porque ambos morreram. Ressurreição, queridos. E na ressurreição teremos corpos? É só você pegar 1 Coríntios 15, 37 em diante, 42, 45. Você vai perceber que os mortos terão corpos glorificados, mas terão corpos. 1 Coríntios 15, 51 a 53, 54, né? Você pode pegar Filipenses 3, 20 e 21, que vai falar que nós seremos transformados e tal. Teremos corpos. Por isso que na parábola ali vai falar de língua, e vai falar de olhos, etc. São pessoas, não almas desencarnadas. Entendeu? E aí o que acontece? Jesus inverte os papéis. Então ali você vai perceber, Jesus estava ensinando uma lição para aquelas pessoas. Lázaro, o servo de Abraão, entendeu? Olha só, ele vai pegar, na verdade, né, Eliezer, lá do Antigo Testamento. Então, olha só, quando vai falar da questão de que o rico estava em tormentos, onde? No Hades. Mas será que Hades traz a ideia dentro, por exemplo, do texto bíblico, de um tormento? Claramente que não. Por exemplo, se você pegar o texto de Salmos 94, 17, deixa eu ler com vocês. Preste atenção. Preste atenção. Salmos 94, versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Ó. Se não for o auxílio do Senhor, se não for a ajuda do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Onde é a região do silêncio? No Salmos 88, 12, fala terra do esquecimento, que é a sepultura. A sepultura. A alma vai para onde? Vai para a sepultura. Agora, você sabe o que aparece essa palavrinha? Por exemplo, dentro da Septuaginta, é a palavrinha que aparece ali? Pasmem. É Hades. Hades. Hades é terra do esquecimento. Região do silêncio. Não tem barulho, não tem grito, não tem nada de tormento ali. Você pega, por exemplo, os Salmos 115, 17 e 18. Vai dizer assim, quer ver? Ó? Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Hades. Hades. Entendeu? Região do silêncio. Por isso que os mortos não podem louvar ao Senhor. Entendeu? Quando você pega, por exemplo, o versículo 18, nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Ou seja, os vivos. Se você pegar, por exemplo, o texto de Isaías 38, 17. Vou fazer isso aqui agora. Isaías, aqui, capítulo 38, 17, vai falar: eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste de quê? Da cova da corrupção. Cova da corrupção. É para lá que a alma vai. Que vai se decompor. A alma se decompõe. Entendeu? Olha só que texto muito, mas muito interessante, queridos. Quando você pega, por exemplo, a sepultura não pode te louvar. Pega aí a King James 2011, se eu não estiver enganado. Olha que tradução interessante que vai traduzir esse verso. Dá uma olhada para você ver aí se você tiver a King James. Que interessante, né? Não pode dar glória, etc. Né? Agora, quando você chega no versículo 19, os vivos, somente os vivos, estes te louvam como hoje eu faço. Agora, voltando para a parábola. Então, quando fala no tormento, Jesus está contando uma parábola, uma história conhecida deles, que segundo alguns é a história de Bar Maian, né, um conto egípcio e tal. Jesus pega essa história para ilustrar para aquele grupo de pessoas que estavam ouvindo. Mas Jesus estava contando aqui, ensinando uma mentira?
Quando você pega, por exemplo, a parábola do administrador infiel, será que Jesus estava ensinando, por exemplo, que o administrador deveria ser infiel porque ele vai elogiá-lo? Será? É claro que não é isso. Agora, eu tampo aqui a tampa do caixão quando eu pergunto o seguinte: Abraão, que estava ali fazendo toda a mediação, lembrando que o único mediador entre Deus e os homens, de acordo com 1 Timóteo 2,5, de acordo com Paulo, né? É Jesus. Jesus é o nosso mediador. 1 João 2,1, Jesus é o nosso advogado. Nosso advogado é Jesus, não é Abraão. Abraão não é o nosso intercessor. Ele não pleiteia com seu sangue. Correto? Agora, veja que na parábola Abraão, ele está ali, recebendo, né, por exemplo, o homem mendigo. E olha só, e onde está Jesus nessa história? Onde está Deus nessa história? Onde aparece? Não aparece. Aparecem anjos, que ali com certeza ali é uma clara evidência de que era para refutar a ideia dos saduceus que não criam na ressurreição, entendeu? Não acreditavam em anjos, etc. Agora, tampando aqui a tampa do caixão, Abraão está vivo ou está morto? O que vocês acham? O que vocês acham? Com certeza Abraão está morto, mas na parábola ele está vivo. Vou mostrar para vocês aqui. Pegue aí, por exemplo, a sua Bíblia em Lucas, capítulo 20. E eu vou fazer aqui algumas perguntas para vocês. Preste atenção. Lucas 20, versículo 37. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Preste atenção. Volte lá em Êxodo capítulo 3, pode você ler o versículo 4, o capítulo 4 também. Vai lá e veja se tem alguma coisa relacionada à ressurreição. Se fala de pessoas que morreram e que ressuscitaram. Dê uma analisada. Jesus fala aqui que os mortos hão de ressurgir, ou que ressuscitam. Moisés o indicou ali no trecho que fala da sarça. Mas não aparece nada de ressurreição lá. Os que vão ressuscitar, ele vai falar o nome deles lá. E fala aqui também. Abraão, Isaque e Jacó. Eles hão de ressurgir quando? Na ressurreição dos justos. É claramente citado nesse texto aqui. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ou seja, eles hão de ressurgir. Eles hão de ressurgir. Se hão de ressurgir, não estão vivos. E você pode pegar, por exemplo, também fechando aqui, o texto de Isaías. E aqui eu finalizo. Veja bem. Isaías, capítulo 63, se eu não estiver enganado, tá? Aqui não tem nada marcado, sublinhado, nada. Eu estou pegando aqui, o Espírito Santo manda falar e eu estou falando. Você pega, por exemplo, aqui o capítulo 63, versículo 16, diz assim: Mas tu é nosso Pai, mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conheça e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Por que Abraão não reconhecia o povo de Israel? Ou na verdade, o profeta fala, né? O profeta Isaías. Ainda que Abraão não nos conhece. Pera lá. Se Abraão estivesse lá no céu, nos tempos de Isaías, com certeza ele se lembraria do profeta, do povo de Israel. Mas por que ele não se lembrava? Porque ele está na terra do esquecimento. Tá bom? Terra do esquecimento. Ele aguarda a volta de Jesus. Os mortos estão é como se estivesse dormindo no pó. É como se estivesse. Jesus também usa a metáfora do sono. Ok? Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui também, tá bom? Um forte abraço e que Deus vos abençoe.